TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 28 de novembro, e você vai ver a seguir. Dívida da Prefeitura agrava a crise da coleta de lixo em Petrópolis. Parlamentar entra com pedido de intervenção no MPRJ para solucionar falta de coleta de lixo em Petrópolis. Acúmulo de lixo transforma crise de limpeza em emergência sanitária em Petrópolis. Preconceito e discriminação atingem 70% dos negros. Só no estado do Rio foram mais de 11 mil denúncias neste ano. MPRJ obteve decisão liminar que mantém o atendimento da maternidade em Três Rios. Agora no Correio Petropolitano na TV. O município de Petrópolis enfrenta mais uma situação de crise em 2024. Desta vez, os problemas na coleta de lixo vêm prejudicando a qualidade de vida e até mesmo a economia em algumas localidades da cidade imperial. Caçambas de lixo transbordando, montanhas de sacolas e resíduos espalhados pelas ruas e calçadas em toda a cidade. O município de Petrópolis vive uma crise na coleta de lixo que piorou nas últimas semanas devido aos atrasos nos pagamentos da CONDEP, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, como denunciado pelo vereador Mauro Peralta do PMN. Em Itaipava, ao longo da estrada União Indústria, são registrados casos ainda mais graves, com sacos de lixo acumulados em frente a comércios, restaurantes e supermercados, exalando mau cheiro e a presença de insetos. O movimento Unidos por Itaipava, UNITA, alerta que a falta de limpeza urbana não afeta apenas a saúde pública, mas também a economia local. A presença de resíduos pelas ruas tem prejudicado bares, restaurantes e pousadas, e por isso o grupo fez um ofício e enviou para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e a CONDEP, exigindo soluções. A situação do lixo em Petrópolis piorou ainda mais quando a Força Ambiental, empresa responsável pelo aterro sanitário em Três Rios, se recusou a receber o lixo da cidade. De acordo com o vereador Mauro Peralta, a recusa ocorreu devido a uma dívida de R$ 1.400.000 do governo municipal com a empresa. Nas ruas, moradores da cidade demonstraram revolta com a situação do lixo. Não tem uma coleta de lixo decente, então isso vai permanecer sempre. Infelizmente é assim. Horrível, tá tudo lá. Só você olhar por aí, tem lixo espalhado em tudo que é lugar. A prefeitura não está recolhendo. Eles ainda destacaram que a situação de crise se estende por diversos bairros da cidade. Lá em casa, por exemplo, tem que ir segunda, quarta e sexta, na Ciméria, e não vai. Tá bem complicado. A situação em Correios está meio crítica lá, cara. Muito lixo acumulado, Bom Sucesso também. Lá tá feia a coisa lá. Na Vila Felipe tá um lixo, tá uma porcaria. É terrível isso. Os vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor convocaram uma reunião que seria realizada nesta terça-feira, dia 26 de novembro, com o presidente da CONDEP, Anderson da Silva Fragoso. O objetivo do encontro era ouvir as explicações sobre a crise do lixo e principalmente as medidas que seriam tomadas e os motivos para o atraso nos pagamentos. Mas a convocação foi cancelada poucas horas antes do início da reunião. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis informou que a empresa Força Ambiental retomou o funcionamento do aterro de Três Rios, após ser notificada extrajudicialmente pela CONDEP, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. E na terça-feira, a CONDEP estimou em 10 dias o prazo para regularizar a coleta em toda a cidade, considerando o acúmulo de lixo gerado durante semanas de atraso. E a reunião foi encerrada com um compromisso de revisão do andamento do serviço em 10 dias. E ainda falando sobre a crise no lixo, a situação foi agravada nas últimas semanas devido a atrasos no pagamento por parte da CONDEP. Atrasos esses denunciados pelo vereador Mauro Peralta.
por onde a população passa é notável caçambas de lixo lotadas e resíduos espalhados pelas calçadas e ruas. Em Itaipava, ao longo da estrada União Indústria, a crise foi divulgada pelo movimento Unidos por Itaipava, que aponta sacos de lixo abarrotados em frente a comércios, restaurantes e supermercados, exalando mau cheiro e atraindo insetos. De acordo com o movimento, a falta de cuidado com a limpeza urbana ameaça não apenas a saúde pública, mas também a economia local. Contudo, o problema é registrado em toda a cidade. Está horrível, porque eu não estou pagando o pessoal, aí fica nessa situação que ninguém quer trabalhar de graça. E isso de alguma forma preocupa vocês? Preocupa por causa de barata, ratos, e as crianças ficam brincando na rua, é perigoso, né? Lá a colheita lá tá precário. Tá precária lá, porque eles botam lixo, aí fica tudo amontoado, fica tudo na rua. Na última quinta-feira, a vereadora Jura Beatriz enviou um ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e enfatizou preocupação com o atual cenário da cidade. Tá ruim, a rua tá toda cheia de lixo. Descendo com a água, com tudo, tampando tudo. Tem muito lixo nas lixeiras. De acordo com o vereador Mauro Peralta, a situação do lixo piorou quando a Força Ambiental, empresa responsável pelo aterro de Três Rios, recusou o recebimento de lixo de Petrópolis. O parlamentar afirmou que a medida foi tomada por conta da dívida do governo municipal com a empresa e que os valores chegam a R$1.400.000. Com toda a situação e o risco à saúde pública, os vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor convocaram a presença do presidente da Condep, Anderson da Silva Fragoso, na próxima terça-feira na Câmara Municipal. O objetivo é obter explicações sobre a crise no lixo. E além de um transtorno urbano, agora essa situação se transformou também em uma crise sanitária e que pode se agravar. Sem coleta regular há semanas e em várias localidades em Petrópolis, o problema ameaça diretamente a saúde pública. O UNITA, Movimento Unidos por Itaipava, reforçou o pedido de providências imediatas para as autoridades sanitárias da cidade e do estado. A inadimplência de um pouco mais de R$1.400.000 com a empresa Força Ambiental, responsável pelo aterro de Três Rios, tem comprometido a continuidade da prestação do serviço. Embora a Prefeitura tenha afirmado que a Força Ambiental retomou o funcionamento do aterro depois de ser notificada extrajudicialmente, a empresa esclareceu que nunca impediu a chegada dos caminhões coletores de Petrópolis. Além de agravar a situação da saúde pública, outros setores também estão sofrendo impactos. O UNITA, Movimento Unidos por Itaipava, reforçou o pedido de providências imediatas para as autoridades sanitárias da cidade e do estado. De acordo com o secretário do movimento, Fabrício Santos, um ofício já tinha sido encaminhado para a Condep pedindo soluções. Uma região onde estamos muito preocupados hoje com o recolhimento do lixo, que há dias não vem sendo feito de forma correta. A União Indústria ela está toda tomada pelo lixo, né, gerado pelos nossos restaurantes, comércios e casas. A UNITA ela já entrou com um ofício nas secretarias competentes para isso, para que todo esse lixo seja recolhido de uma forma rápida. No entanto, para reduzir custos operacionais, a empresa precisou ajustar a logística, fazendo com que as máquinas operassem apenas a cada 3 caminhões e não a cada viagem, como anteriormente, o que resultou em uma maior espera para descarregar o lixo. O tempo médio de espera passou de 20 minutos para 55, mas o volume de lixo recolhido por dia permaneceu o mesmo. De acordo com o UNITA, a situação já afeta moradores do distrito de Itaipava, que também é um dos principais polos turísticos e econômicos da cidade. Porque estamos entrando num mês preocupante em relação às chuvas, a doenças, né, transmitidas por ratos, transmitidas por mosquitos, e também um período que recebemos turistas de todo lugar do Brasil e do mundo aqui em nossa região. Pedimos aí encarecidamente a todo órgão competente, ligado à Prefeitura, ao Estado, que possa nos ajudar. Na localidade do Gentil, o lixo já encobriu a caçamba da região. A situação é similar em outras localidades, como no ponto final da localidade Batista da Costa, na Mosela, e na rua Viúva Lima, no Alcobacinha. E o cenário se repete no Independência e no Quarteirão Italiano. O Ministério Público realizou uma reunião nesta terça-feira, 26 de novembro,
e afirmou que a prefeitura teria um prazo de 10 dias para solucionar o problema. Questionada, a prefeitura respondeu que a previsão é que a coleta seja totalmente normalizada nos próximos dias, já que há um passivo do serviço na cidade decorrente da paralisação injustificada da empresa, que durante 2 semanas impôs restrições aos caminhões de Petrópolis. Uma marca de roupas petropolitana está sendo acusada de racismo após a divulgação de uma peça da nova coleção. A estampa repercutiu de forma negativa nas redes sociais. Instituições ligadas às causas raciais se manifestaram. A loja de roupas virtual Gênesis divulgou através das redes sociais um novo modelo de camisa que gerou grande revolta. A estampa recria a obra de arte A Criação de Adão, do artista plástico e pintor italiano Michelangelo, onde 2 mãos se tocam. O problema é que uma das mãos é preta e a outra é branca. E a frase que acompanha a imagem diz: "Não se contamine". De acordo com a assessoria jurídica da loja, a imagem representa uma mão necrosada tocando em uma que não está contaminada. A imagem foi criada para ilustrar um versículo bíblico, fazendo aversão a uma contaminação espiritual, trazendo um sentido de pureza espiritual. E que a imagem, na verdade, não tem nenhuma ligação com raça, cor ou etnia, mas sim estado de espírito. Apesar da justificativa, a loja foi muito criticada nas redes sociais. E instituições ligadas às causas raciais, como o Educa Afro, o Conselho Municipal da Programação de Desigualdade Racial, a comunidade do Quilombo da Tapera e o Grupo do Povo Santo publicaram notas de repúdio em relação ao caso. 7 em cada 10 pessoas negras já passaram por algum constrangimento por causa de preconceito ou discriminação racial. O dado é da pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Locomotiva e pela plataforma Question Pro, entre os dias 4 e 13 de novembro. E no estado do Rio, só neste ano foram notificadas mais de 11 mil denúncias por discriminação racial. Infelizmente, a desigualdade racial é realidade percebida e vivida pela maioria dos brasileiros. Os sentimentos de discriminação e preconceitos foram vividos em diversas situações cotidianas e são admitidos inclusive por brancos. Neste ano, apenas no estado do Rio de Janeiro, foram registrados pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania 11.379 denúncias de violação à integridade de pessoas pretas ou pardas, sendo 7.356 mulheres e 4.025 homens. Pela base do cálculo, 7 em cada 10 mulheres sofrem com a discriminação, enquanto os homens ficam na faixa de 4 em cada 10. O racismo ele constitui um ato de ofensa, de discriminação a uma pessoa em razão da sua raça ou da sua condição. E nós, às vezes, atrelamos o crime de racismo só à pessoa da pele negra, quando, na verdade, é qualquer ato em que você discrimine toda uma raça, toda uma coletividade. Por exemplo, as pessoas de pele amarela. A partir do momento que eu tenho um ato de discriminação, de preconceito para pessoas que têm uma diferença racial da minha, eu pratico o crime de racismo. Os negros, que totalizam pretos e pardos, representam 55,5% da população brasileira, sendo 112,7 milhões de pessoas em um universo de 212,6 milhões. De acordo com o censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 20,6 milhões se autodeclaram pretos e 92,1 milhões, ou seja, 45,3%, pardos. Aqui no município de Petrópolis, apenas no primeiro semestre de 2024, foram realizadas 15 denúncias por discriminação em virtude da raça ou cor, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública. Enquanto isso, no mesmo período do ano passado, 2023, foram registradas 25 denúncias, uma redução de 40% no número de denúncias. A redução no número de denúncias não quer dizer a redução no número de crimes cometidos. O que nos acende um alerta: será que todos os que sofrem com a injúria racial ou alguma discriminação por racismo
conseguem a coragem de denunciar o agressor? E é interessantíssimo a punição que a lei traz. A gente tem uma previsão, inclusive, na nossa Constituição Federal, que determina que nos crimes de racismo não é possível, por exemplo, você ter a prescrição, que seria um benefício para o encerramento de uma punição do Estado, nos casos em que o tempo percorre e o Estado não consegue punir. No caso do crime de racismo, isso é evidente, que esse crime não prescreve, então a qualquer tempo ele pode ser levado à investigação, inclusive para julgamento, e também não é cabível, por exemplo, fiança. Diferente de outros crimes, a partir do momento que você pratica o crime de racismo, você não tem ali a possibilidade de ter arbitrado a fiança nem pelo delegado e nem pelo próprio juiz. E os agressores não escolhem momento ou classe social para agirem com discriminação contra outro ser humano. Um exemplo disso é o jogador brasileiro Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vini Júnior, que atua atualmente como ponta esquerda, jogando pelo clube europeu Real Madrid e pela seleção brasileira. Vinícius Júnior já sofreu uma série de atentados racistas dentro do campo, durante jogos de futebol nacionais e internacionais. Atualmente, o jogador aguarda por uma série de decisões na justiça que denunciam os agressores, o que faz dele uma representação importante para a classe. É mais corriqueiro vermos crimes de injúria racial, por exemplo, em uma briga entre pessoas, e o outro busca ofender por conta da etnia, das condições físicas daquela que busca ser ofendido, da própria vítima. E a legislação ela trouxe uma punição, uma alteração na gravidade da pena, podendo chegar a 5 anos aí de reclusão para um crime de injúria racial. E outras questões também, outras agravantes ali, como, por exemplo, se eu cometer isso em redes sociais, eu tenho a pena agravada. Se, porventura, for por meio de uma chacota, uma forma de discriminar numa brincadeira, também tenho a pena agravada, especialmente em eventos esportivos. Destacando que racismo é crime no Brasil, de acordo com a Lei nº 7.716, de 1869. A lei regulamenta o trecho da Constituição Federal que tornou o racismo inafiançável e imprescritível. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios, obteve nesta sexta-feira decisão liminar que determina que o município de Três Rios e o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição mantenham a maternidade em funcionamento, em caráter emergencial, por mais 90 dias. A decisão é da magistrada Ana Carolina Gantós Cardoso e foi proferida nesta sexta-feira. Nela, ficou determinado que a Prefeitura e o hospital mantenham o serviço de maternidade em até 90 dias em caráter de emergência, com multa diária de R$10 mil em casos de descumprimento. A decisão foi embasada no risco iminente à saúde pública de Três Rios e da região, porque não há, segundo a magistrada, soluções tecnicamente viáveis para realizar o remanejamento do serviço caso a maternidade fosse fechada. A ação civil pública foi ajuizada após o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição anunciar que suspenderia os serviços da maternidade por desequilíbrio financeiro do contrato. O Estado terá que transferir, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, R$3 milhões do cofinanciamento estadual e os repasses em atraso, que somam cerca de R$5 milhões para o Fundo Municipal de Saúde em um prazo de 48 horas. O mesmo prazo foi dado para que o município repasse o valor para o hospital, sob pena de bloqueio de valores nas contas da Prefeitura e do governo estadual. De acordo com a parlamentar Bia Bogossian, que promoveu uma audiência pública na Câmara sobre o tema, a medida é fundamental para garantir o serviço na cidade. E a gente está hoje discutindo uma coisa que realmente é um dos maiores desafios das políticas públicas brasileiras. A partir do momento da Constituição de 88, foi no momento da criação do SUS, quando, ao momento que criaram o SUS e toda essa logística da tripartite, que tem uma responsabilidade conjunta da União, do governo do Estado e do governo municipal, sabe-se que há um grande desafio para poder dar conta financeiramente do que é o SUS. O município e o Estado também deverão arcar solidariamente com o eventual déficit do contrato, a fim de garantir a regularidade dos serviços do hospital. Além disso, ficou determinado que apresentem um plano de reestruturação dos contratos de saúde com o hospital no prazo emergencial de 90 dias. E você vai ver no próximo bloco.
O governo de transição realiza reunião nesta segunda-feira para apresentação de relatórios das secretarias municipais. Petrópolis registra aumento na criação de postos de trabalho em outubro, não seguindo a tendência nacional. Desemprego cai no estado do Rio, mas Petrópolis registra saldo negativo pela primeira vez em 2024. Empresas têm até esta sexta-feira para pagar o 13º. 27% dos turistas que vão ao Rio pretendem visitar outras cidades do estado. O Correio Petropolitano na TV volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218 Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou um turista francês no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Petrópolis, na última terça-feira. Foram mais de 15 horas de buscas pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O turista francês de 24 anos se perdeu nesta terça-feira, enquanto realizava a trilha Huricanal. Ao todo, 12 agentes da corporação, que incluía especialistas em salvamento em montanhas, atuaram no resgate. A
trilha Uricanal faz a ligação entre as localidades Caxambu e Bonfim, em Petrópolis. São ao todo 6 quilômetros de extensão por meio à vasta vegetação. De acordo com o ICMBio, são cerca de 3 horas para completar o percurso. O grupamento de operações aéreas apoiou a ocorrência, realizando a retirada do jovem de uma área de difícil acesso. Ainda segundo os bombeiros, ele estava desidratado e com algumas escoriações. Depois de receber o primeiro atendimento da corporação, ele foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Na última segunda-feira, uma reunião foi realizada entre a atual gestão e a equipe de transição de Petrópolis para a apresentação de relatórios das secretarias municipais. Entre os pontos mais preocupantes estão os recursos do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, o INPAS. A reunião foi realizada com o objetivo de apresentar os relatórios das secretarias municipais da atual gestão. Ainda neste mês, a equipe de transição de Ingo Rames criticou a dificuldade para ter acesso a documentos referentes ao município. De fato, hoje a gente começa a ter acesso a todos os dados, como a gente vem solicitando já há algumas semanas. Então a gente espera que seja o mais transparente possível para que a gente tenha a noção exata de como a gente faz o meu município. Entre os pontos mais preocupantes estão os recursos do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, o INPAS, que retirou recursos para pagamentos de forma irregular. A gente teve aí um bloqueio de 24 milhões, depois um outro de 11 milhões para que pudesse pagar a folha. O dos 11 teve um respaldo dos judiciários, 24 nem teve esse respaldo, a gente entende também que é de forma errada, mas a gente está provocando o município e cobrando da atual gestão, deixando claro que a responsabilidade é da atual gestão. Na primeira reunião da equipe de transição do prefeito eleito Ingo Rames com a do atual governo, realizada no dia 5 de novembro, ficou pactuado que os documentos entregues na ocasião seriam analisados e, posteriormente, a equipe da nova gestão faria o requerimento do que julgasse necessário para que possam agendar um novo encontro e pactuar o prazo de entrega dos documentos requeridos. A criação de emprego formal na média geral no país caiu no mês de outubro. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, 132,7 mil postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. Mas o município de Petrópolis não seguiu a tendência nacional, registrando aumento nos números. O indicador do Ministério do Trabalho e Emprego mede a diferença entre contratações e demissões. Em relação aos meses de outubro, quando calculado nacionalmente, o volume é o menor desde 2020, quando se iniciou a metodologia atual do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A geração de empregos caiu 30,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro de 2023, tinham sido criados mais de 190 mil postos de trabalho nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Apesar dos dados nacionais, o município de Petrópolis apresentou um crescimento no número de contratações comparado ao mês de setembro e ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 2.700 novos cargos de emprego e o setor que está liderando é o setor de serviços, com o maior número de contratações. Seguido do setor de serviços, o ranking contempla os setores de comércio, indústria, construção e agropecuária, segundo os dados do CAGED. Mas nas ruas, os petropolitanos afirmam que arrumar emprego na cidade não é nada fácil. Muito complicado. Está precisando vir mais indústria para cá. Eu acho que em qualquer lugar do Brasil é difícil, mas em Petrópolis também acho que é muito mais difícil. Porque aqui, como é reduzido e o turismo que deveria ser alcançado com um alcance muito maior, não é muito bem aproveitado. É difícil. A região Sudeste liderou a abertura de vagas com mais de 65 mil postos a mais. O estado do Rio registrou 142,8 mil contratações no mês, permanecendo com um saldo positivo de 10,7 mil, levando em consideração o número de admissões e desligamentos. A taxa de desemprego no estado do Rio de Janeiro apresentou queda no terceiro trimestre de 2024. O número registrado é o menor desde os 3 primeiros meses de 2015. Apesar do dado, Petrópolis obteve pela primeira vez no ano saldo negativo de contratações em setembro. Confira.
No terceiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego registrada no estado do Rio de Janeiro foi de 8,5%, número que marca uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023, quando a taxa era de 10,9%. O índice é o menor registrado desde o primeiro trimestre de 2015, quando a taxa foi de 8,3%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No levantamento mais recente do CAGED, feito em setembro, Petrópolis fechou pela primeira vez em 2024 um mês com um saldo negativo de 116 trabalhadores. A última vez que a cidade tinha registrado saldo negativo tinha sido em dezembro de 2023, onde foram menos 288 postos de trabalho. E os petropolitanos não estão muito satisfeitos com as oportunidades de emprego oferecidas na cidade. Devido à idade, muitos não têm oportunidade. Muita gente desempregado, muitos jovens querendo oportunidade não têm. Conheço algumas pessoas que estão procurando tem tempo e não arrumam. A Cíntia Maria é moradora de Petrópolis e está desempregada há mais de 8 anos. E não consigo nada. Chamam para você fazer teste, faz o teste 2 dias e te dispensa, te joga na cara que você não passou. E você tem experiência no currículo e não dão a oportunidade correta para você fazer o seu desempenho. No panorama estadual, o número de desempregados apresentou uma queda gradativa de aproximadamente 53% na comparação entre o trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2024. Nos 3 primeiros meses de 2021, o estado do Rio de Janeiro registrou 1.650.000 desempregados, número que agora é de 774.000 pessoas no estado. O pagamento do 13º salário deve ser feito até esta sexta-feira, dia 29 de novembro. E é definido em lei que a primeira parcela do benefício da gratificação de Natal precisa ser pago até o dia 30 de novembro em todo o ano. Mas já que o dia cai em um sábado, o pagamento do benefício deve ser adiantado pelos empregadores. Os trabalhadores com carteira de trabalho assinada devem receber a primeira parte ou a parcela única do 13º salário até o dia 30 de novembro. E como a data cai em um sábado, o pagamento deve ser antecipado pelos empregadores e realizado até esta sexta-feira, 29 de novembro. O 13º equivale ao valor do salário bruto do trabalhador, dividido por 12 meses e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano corrente. Caso o empregado não tenha trabalhado o ano inteiro com o mesmo empregador, ele deve receber o proporcional à quantidade de meses trabalhados. Caso o trabalhador com carteira assinada seja demitido, ele vai ter direito a receber a parte proporcional do 13º salário referente aos meses trabalhados no ano, no momento de homologação do encerramento do contrato de trabalho. Além do salário bruto, pagamentos de hora extra, adicionais noturnos, de insalubridade e de periculosidade também entram no cálculo do 13º salário. Em Petrópolis, os trabalhadores já têm planos para o uso do benefício. Quitar minhas dívidas e comprar roupa, né? Fim de ano. Minha filha, minha esposa. Meu aluguel, cara, tem jeito de aluguel, fazer minhas compras e chorou. Juliana de Medeiros mora em São José do Vale do Rio Preto e planeja usar o 13º para reduzir os gastos no ano que vem. Comprar uma moto para me trabalhar, para diminuir o custo, né, com ônibus, com gasolina, e vai ajudar muito na entrada e depois a gente parcela o restante. O benefício extra anual foi criado na Lei 4.090 de 1962, que instituiu a gratificação de Natal para os trabalhadores com contrato de trabalho fixo ou temporário. Nela foi definido que o pagamento deve ser feito em parcela única durante o ano, podendo ser feito até o dia 30 de novembro ou em até 2 vezes, e neste caso, a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Eu prefiro em 2. Por mim podia ser uma só, mas não tem jeito, não posso escolher, né? Em 2 e no final do ano, nada no meio do ano, isso já não ajuda muito não. Uma recente sondagem realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises revelou que 27% dos turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro têm grande interesse em explorar outras cidades do estado. Com um fluxo turístico intenso na capital, o desafio agora é transformar esse interesse em viagens efetivas para o interior, destacando destinos como Petrópolis aqui na região serrana.
A pesquisa, que entrevistou 1.001 turistas nacionais e estrangeiros entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, mostrou que a percepção positiva sobre a segurança pública no estado aumentou significativamente após a estadia, passando de 32,4% para 66,3%. Essa melhoria na sensação de segurança pode incentivar os visitantes a expandirem os roteiros e explorarem outras regiões, como Petrópolis, enriquecendo a experiência no Rio de Janeiro. A gente pegar esse dado e juntar com uma recente pesquisa do IFEC, que diz que 27% dos turistas estrangeiros que chegam ao Rio têm interesse de visitar o interior, isso evidencia um grande potencial que aqui em Petrópolis e todo o interior do estado do Rio tem para receber esses turistas. A pesquisa também mostrou que 81% dos turistas consideram importante ou muito importante se hospedarem em locais que ofereçam a estrutura sustentável e 76% estão dispostos a pagar a mais por isso. Petrópolis pode se aproveitar dessa tendência, pois já apresenta diversos casos de opções de hospedagem que consideram a medida sustentável como prioridade. A gente tem melhorias de acesso, transporte público, sinalização, tem eventos que a gente tem que investir aqui no interior para atrair esse público, a gente tem que investir em educação, em formação dos empreendedores, em mão de obra, tem essa série de ações que precisam ser feitas para que esse incremento de fluxo turistas realmente converta em mais dinheiro para a economia, mais trabalho e mais renda para a população toda. Para o FEComércio, as redes sociais também exercem grande influência na decisão dos turistas, com 13,8% sendo impactados pela rede social Instagram. Ao intensificar a presença digital e promover as belezas naturais, patrimônios históricos e eventos culturais nessas plataformas, Petrópolis pode atrair a atenção de potenciais visitantes e estimular o desejo de conhecê-la. E você vai ver a seguir. Perigo iminente. Árvores causam perigo para petropolitanos no centro histórico. Primeira lixeira de reciclagem de Petrópolis é instalada em Itaipava. Fim de novembro será marcado por queda nas temperaturas na região serrana. Casos de diabetes tipo 2 afetam cada vez mais jovens e adolescentes. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Tribunal de Contas da União aprovou em sessão realizada nesta quarta-feira o processo de desestatização da rodovia BR-040-495, que liga os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com o ministro Walton Alencar Rodrigues, as exigências da normativa 81 de 2018 foram atendidas, mas algumas pequenas correções ainda precisam ser feitas. O ministro também ressaltou que o contrato com a atual concessionária da rodovia, a empresa Concer, já está exaurido há muito tempo, ou seja, já se esgotou, e que a administração atual tem sido precária. O deputado federal Hugo Leal acompanhou a sessão e afirmou pelas redes sociais que a aprovação vai gerar novos investimentos para a região. Esse é um passo importante, o TCU entrega a sua manifestação. Fiquei muito feliz porque o ministro relator faz uma citação pessoal ao nosso empenho durante anos para que esse momento pudesse chegar. A minuta do plano de concessão da BR-040 já foi aprovada pelo Ministério dos Transportes em junho deste ano. O projeto prevê uma concessão de 30 anos com investimentos de 4 bilhões e 900 milhões de reais. O trecho a ser licitado tem 218,8 quilômetros e vai incluir também a administração da BR-495, que liga as cidades de Petrópolis e Teresópolis. A concessão é esperada para gerar cerca de 72 mil empregos diretos e indiretos. O Tribunal de Contas da União determinou à ANTT que promova as adequações necessárias na minuta do contrato de concessão e no programa de exploração da rodovia, definindo as obras e os serviços obrigatórios, sendo que eles devem ser considerados de acordo com as respostas obtidas em consulta com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e outros órgãos estaduais. Enfim, a partir do ano que vem, como nós já vimos assumido o compromisso com vocês, com toda a população do Rio de Janeiro, especialmente da região serrana, de Petrópolis, Areal, todos os municípios que são impactados, 3 rios, nós estamos aqui hoje encerrando esse episódio aqui do Tribunal de Contas da União. A agência também vai ter que corrigir o cálculo do fator de associar percentual específico a cada uma das obras em túneis previstas. Além disso, deve avaliar se a utilização de dados oficiais mais recentes no estudo de tráfego tem efeito relevante na modelagem econômico-financeira. A agência deve ainda ajustar a minuta contratual para prever a hipótese de utilização de garantia de execução do contrato, quando a concessionária não realizar as obrigações de investimento. Enquanto a licitação não for finalizada, a Concer continua com a operação do trecho. Questionada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, dará continuidade à análise do acórdão e realizará os ajustes necessários para o lançamento do edital, com publicação prevista inicialmente para o primeiro trimestre de 2025. Procurada, a Concer, atual concessionária do trecho, afirmou que o relator do TCU simplesmente ignorou em sua manifestação o desequilíbrio contratual já periciado pela Justiça Federal, que soma mais de 2 bilhões de reais em favor da Concer, em especial pelo descumprimento contratual por parte da União, com a recomposição do que foi investido pela concessionária nas obras da nova subida da serra. Com o período de chuvas se aproximando, as árvores no centro histórico ameaçam a integridade dos petropolitanos e também de turistas. Há também árvores que claramente precisam passar pelo processo de poda. No centro histórico de Petrópolis é visível uma grande quantidade de árvores de médio e grande porte, com galhos que alcançam a fiação da rede elétrica.
Na Avenida Piabanha, por exemplo, houve registro de queda de árvore há cerca de uma semana após uma chuva forte. Por sorte, ela caiu dentro do rio. Vira e mexe, cai árvore. Você já presenciou algum acidente? Vários na minha rua, então tá sempre caindo. Hoje mesmo tem uma árvore caída lá dentro do rio, ainda bem que foi para dentro do rio. Já comerciantes que atuam na Praça dos Expedicionários, onde está localizado o Teatro Dom Pedro II, pedem que a Secretaria de Meio Ambiente realize uma vistoria em uma grande árvore que aparenta precisar de poda. Já é uma árvore, eu acredito que centenária, né? Ela está muito velha e realmente aquela ali, se cair, vai fazer um estrago. O mesmo se repete em outras regiões da cidade. Tem lugar ali na Ipiranga, por exemplo, tem umas árvores muito grandes e geralmente é perigoso. Agora com essa chuva, com essas ventanias, é muito perigoso mesmo, realmente. Deveria ser mais podadas, para evitar que tem lugar que a gente tem ali perto do CENIP, tem que abaixar a cabeça. Então acho que poderia dar uma podadinha. Em nota, a Prefeitura informou que nos últimos 2 anos e meio intensificou os trabalhos de podas preventivas e corretivas das árvores no município. O município disse ainda que até outubro de 2024 foram realizadas podas em 273 localidades. A Prefeitura afirmou também que as equipes da Condep atuam em situações de emergência, como a queda de árvores e galhos. Já nas situações em que as árvores estão afetando a rede elétrica, a Prefeitura disse que a responsabilidade pela manutenção e poda é da concessionária de energia Enel e que a Condep atua apenas prestando apoio e auxílio. No caso de árvores em terrenos privados, a responsabilidade pela poda é do proprietário. Há uma semana, foi inaugurada a primeira lixeira reciclável de Petrópolis, na estrada do Catubira, em Itaipava. A instalação é parte de um projeto da OpenSat, junto a outras empresas e instituições com o objetivo de tornar a cidade imperial um município lixo zero, ou seja, com reaproveitamento de até 90% dos resíduos gerados. A primeira lixeira reciclável de Petrópolis foi instalada no último sábado na estrada do Catubira, em Itaipava. A inauguração da lixeira é parte de um projeto de proteção ambiental idealizado pela OpenSat Soluções, com o apoio da Crasmadeira, Ita Verde, ICM Bio, APA Petrópolis e Nossos Jardins Plantas Ornamentais. É a primeira lixeira de reciclável que Petrópolis está tendo. É um privilégio para a nossa cidade. Quando a gente passa no Petrópolis hoje, a gente vê lixo espalhado por toda a cidade, colocado de todas as formas. E aqui hoje está sendo instalada a primeira lixeira de reciclagem. A lixeira foi instalada no viaduto do Catubira, ao lado de uma caçamba previamente revitalizada pela OpenSat, reforçando o compromisso da iniciativa com a limpeza urbana e a sustentabilidade, além de marcar um avanço na conscientização ambiental e no cuidado com os espaços públicos da cidade, tópicos que, muitas vezes, são abandonados pelo governo municipal. Esse é o primeiro passo que a gente está ajudando para a cidade, contribuir uma cidade limpa. A lixeira reciclável inédita na cidade possui compartimentos para o descarte correto de papel, plástico, metal e vidro, além de recipientes exclusivos para tampinhas de garrafas plásticas instalados em parceria com a APA Petrópolis. A iniciativa coleta tampinhas que são trocadas por recursos destinados a doações de cadeiras de rodas e ração para animais resgatados pela associação. O projeto do OpenSat, sem fins lucrativos e independente de apoio governamental, começou em 2022, com foco em ações de limpeza, revitalização de caçambas e instalação de câmeras de monitoramento para coibir o descarte irregular de entulhos. Até o momento, 16 locais da cidade imperial foram beneficiados com a revitalização das caçambas e jardinagem. A gente só tem a agradecer e pedir o apoio da população. A questão do lixo não é só um problema da prefeitura. A questão do lixo é um problema de todos nós. Nós temos que trazer essa responsabilidade para cada um. E esse lixo que nós produzimos em casa, o resíduo, a gente agora tem um local adequado para a gente colocar. César Magno destacou a importância econômica do depósito de resíduos em local adequado para parte da população. Traga os seus resíduos, seu lixo, de forma limpa, colocar nos locais certos, porque tem muita gente hoje que sobrevive disso aqui. Ainda de acordo com ele, parte dos resíduos tidos como lixo por muitos podem ser reciclados ou vendidos e convertidos em uma fonte de renda para parte da população. Ele sustenta a sua família, isso aqui que a gente estava jogando naquela lixeira. E hoje a gente pode colocar aqui e aproveitar
e transformar isso em rendas para famílias menos favorecidas. De acordo com o Pensat, em breve o local onde a lixeira foi instalada no Catubira vai receber melhorias adicionais, como iluminação e uma intervenção artística em grafite, reforçando o compromisso de tornar o espaço público mais limpo e seguro. A instalação da lixeira reciclável faz parte do processo de transformação de Petrópolis em uma cidade lixo zero, ou seja, onde até 90% dos resíduos produzidos possam ser reaproveitados. O diabetes é uma doença metabólica ocasionada por falhas na secreção e ação da insulina, que é responsável por regular a glicose no sangue. O tipo 2, mais frequente em pessoas acima dos 40 anos, começou a alcançar também adolescentes e jovens, devido ao aumento da obesidade. Para reduzir os riscos do avanço da doença, a médica Natália Ventura, especializada em endocrinologia e nutrologia, aponta medidas práticas que podem ser adotadas no dia a dia, orientando também a alimentação ideal para diabéticos. O diabetes tipo 1 é associado à destruição autoimune das células beta do pâncreas, levando à deficiência absoluta de insulina, enquanto o tipo 2 é desenvolvido devido à resistência à insulina e deficiência relativa na secreção de insulina. De acordo com o Ministério da Saúde, devido ao aumento dos casos de obesidade em todo o mundo, a diabetes tipo 2, que é mais frequente em pessoas acima dos 40 anos, começou a alcançar também jovens e adolescentes. Segundo os dados do último censo, no Brasil, nós possuímos cerca de 20 milhões de diabéticos diagnosticados. Mas de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, a cada 3 pessoas com diabetes, apenas 1 sabe que tem a doença. A identificação do diabetes envolve a realização de exames de sangue, medição da glicose em jejum, além dos testes de tolerância à glicose e à hemoglobina glicada. Caso confirmado, o tratamento deve ser feito de forma correta para prevenir complicações graves e agudas. O diagnóstico do diabetes deve ser estabelecido pela identificação da hiperglicemia, ou seja, o excesso de açúcar circulante no sangue. Para isso, podemos realizar uma coleta de sangue, onde medimos a glicose de jejum, temos o teste de tolerância oral à glicose e também temos a hemoglobina glicada. Para reduzir o risco do diabetes tipo 2, algumas práticas devem ser adotadas, como o controle da pressão arterial e a ausência do tabagismo. Segundo a especialista, manter o peso saudável alinhado às práticas regulares de exercícios físicos e adotar uma alimentação balanceada também entram na lista das principais medidas que podem evitar a doença. Alimentos com adição de açúcares, como balas, biscoitos, bolos, chocolates e refrigerantes, devem e precisam ser rigorosamente evitados. A dieta saudável inclui carboidratos complexos, como, por exemplo, o arroz integral, a aveia, quinoa, seguido por verduras e legumes ricos em fibras e nutrientes essenciais. As proteínas magras, como os peixes, em especial salmão e sardinha, ricos em ômega 3, além de frango sem pele e lentilhas. Também fazem parte da alimentação do diabético, assim como gorduras saudáveis, que incluem azeite de oliva, abacate, nozes e, por fim, laticínios de baixa gordura, como o leite e iogurtes desnatados. Manter o peso controlado, praticar atividades físicas regularmente e ter uma alimentação saudável. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência climática para o fim de novembro é de estabilidade térmica, com temperaturas amenas no estado do Rio. Na região serrana, é esperado queda nas temperaturas mínimas e aumento nas máximas. Além disso, é esperada grandes volumes de chuva em toda a região sudeste. O fim do mês será marcado por grandes volumes de chuva entre as regiões central, sudoeste e norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os volumes podem ultrapassar 100 milímetros em algumas localidades do Amazonas, sul do Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses meses de primavera, verão, de novembro até janeiro, nós estamos no auge da estação chuvosa na região sudeste do Brasil. Então, nessa época, as temperaturas elas são fortemente controladas pela nebulosidade, tá? Então, um tempo mais fechado vai manter temperaturas mais amenas, mas qualquer abertura de sol faz com que as temperaturas se elevem de maneira brusca. Para as regiões sudeste e centro-oeste, as instabilidades vão permanecer, proporcionando chuvas localmente significativas em 6 estados, incluindo o Rio de Janeiro, com acumulados previstos em 40 milímetros e em torno de 100 milímetros em algumas localidades.
O avanço de uma frente fria em direção ao oceano, que veio do sul do país, alinhou um canal de umidade sobre as regiões sul e sudeste no dia 22 de novembro e provocou chuvas mais expressivas na faixa central do país. Quando nós tivermos a abertura de sol, temperaturas bem elevadas na região, aquela sensação de abafamento que é típico dos meses de primavera-verão aqui na região sudeste. Uma outra característica da situação climática atual de nebulosidade é a baixa amplitude térmica, ou seja, com pouca diferença entre a mínima e a máxima na região. Então, nesses próximos dias, temperaturas variando aí entre 16, no máximo 18 a mínima, e a máxima não passando dos 22 graus na região de Serra. Tá? Então não é frio, mas é uma amplitude térmica curtinha, 3, 4 graus de diferença entre a mínima e a máxima ao longo do dia. Em Petrópolis, a previsão para o fim do mês é de se manter a tendência de queda nas temperaturas mínimas, com elas caindo até 9 graus Celsius e as máximas subindo e chegando até os 27 graus Celsius. Em Nova Friburgo, a tendência de queda ainda mais acentuada, com mínimas em até 8 graus Celsius na cidade e máximas até 25. Em Teresópolis, as mínimas também chegam aos 8 graus Celsius e as máximas sobem até os 26. Vale destacar que as temperaturas mínimas e máximas foram previstas pelo INMET e devem ser registradas em algumas partes do município, mas isso não significa que o clima vai ficar daquela maneira em toda a cidade, podendo ser registrada apenas em algum ponto determinado. E você vai ver no próximo bloco. Câmara aprova a LOA em primeira discussão, mesmo sem as alterações da Prefeitura no documento. Cláudio Castro é eleito presidente do consórcio dos governos do Sul e Sudeste. Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres reforça a conscientização e luta pela proteção dos direitos das mulheres. Bruno Leal vence o desafio dos chefes no Petrópolis Gourmet 2024. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Apesar da Prefeitura de Petrópolis não ter alterado o texto da Lei Orçamentária Anual para 2025, a Câmara de Petrópolis aprovou em primeira discussão o documento em sessão realizada nesta quarta-feira. Em sessão realizada nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou em primeira discussão a Lei Orçamentária Anual de 2025. O texto foi votado após a tramitação ser suspensa pelos parlamentares devido aos recursos disponibilizados pela Prefeitura de Petrópolis para o ano que vem, entre eles da merenda escolar, no valor de R$10 milhões, o que seria insuficiente, segundo o Conselho Alimentar Estadual, o CAI, visto que o desse ano os recursos disponibilizados foram de R$40 milhões. Contudo, o documento aprovado não sofreu alterações por parte da Prefeitura, o que gerou contestações dos parlamentares. O que a gente tem de problema agora na LOA desse ano, que é a LOA para 2025, são algumas questões. Primeiramente, a Comissão de Finanças identificou alguns problemas na LOA, pediu que ela parasse de tramitar, devolveu ao Executivo para que o Executivo fizesse as modificações, só que, pasmem, a LOA voltou sem nenhuma modificação. A estimativa de orçamento da Prefeitura de Petrópolis para 2025 é de R$1.457.613.421,40, cerca de R$300 milhões a menos do orçamento previsto para este ano. O outro aspecto falta R$300 milhões aproximadamente para pagamento de pessoal e encargos sociais. Então a Prefeitura estaria aprovando um orçamento sem dinheiro suficiente, sem rubrica orçamentária suficiente para fazer o pagamento de todos os servidores públicos do nosso município, contando dezembro e o 13º do ano que vem, 2025. Os parlamentares devem solicitar os novos reajustes na segunda discussão da LOA, tendo em vista o atual cenário econômico de Petrópolis, principalmente referente aos recursos do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público Municipal, o INPAS, utilizado pela Prefeitura sem autorização judicial. De acordo com o vereador Fred Procópio, apesar de não haver uma sinalização referente à aprovação da LOA em segunda discussão, há a possibilidade de ser recusada. Essa preocupação com encargos sociais, com folha de pagamento, com a Previdência, que está se tornando um grande problema, porque infelizmente retiraram o dinheiro do fundo de capitalização. Com relação à votação em segunda discussão, o risco de não ser aprovado existe, né? A gente já chegou a reprová-lo uma vez. Se o orçamento não contemplar pagamento pessoal, se não conseguir contemplar merenda escolar, a gente não tem como votar uma peça fictícia e que vai engessar o futuro governo. Com a aprovação na sessão desta quarta-feira, foi aberto o prazo para a inclusão das emendas parlamentares e no dia 12 de dezembro será realizada a audiência pública para a votação das emendas. A partir do dia 13 de dezembro, o projeto pode ser pautado em segunda discussão. O governador Cláudio Castro foi eleito o próximo presidente do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O anúncio foi feito durante o encerramento do 12º encontro do COSUD, realizado em Florianópolis, Santa Catarina.
Castro foi escolhido pelos outros 6 governadores que integram o consórcio e, durante a sua gestão, que começará em março de 2025, pretende dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado e contribuir para políticas públicas não só regionais, mas em âmbito nacional. Os 7 estados do COSUD representam mais de 56% da população brasileira e 70% do produto interno bruto do país. Esse foi o COSUD onde a gente se coloca, agora não como um consórcio de troca de experiências, mas um consórcio de efetividade. No evento, Castro e os demais governantes que compõem o consórcio leram a Carta de Florianópolis, documento final que consolida os compromissos firmados pelos 7 estados em diversas áreas, em especial nas agendas prioritárias de segurança, meio ambiente e reforma tributária. Entre os destaques, o texto traz ponderações e críticas sobre a PEC da Segurança Pública anunciada pela União. A gente vai poder realmente, a partir do COSUD de Santa Catarina, ter as metas claras do que a gente quer. Já somos um consórcio hoje que já temos lugar de fala. Os governadores manifestaram preocupação sobre a PEC discutida em nível federal, que, se aprovada, poderá promover alterações significativas no sistema de segurança pública no Brasil. E apontaram que a proposta pode apresentar riscos de falta de recursos destinados para financiar ações voltadas para a área, o que poderia causar a precarização da estrutura de segurança, uma vez que a proporcionalidade na população e o peso econômico não sejam levados em consideração. Em relação à renegociação da dívida, a meta é possibilitar a retomada de investimentos e o crescimento econômico por meio da redução do valor pago pelos estados à União. E foi deliberada ainda a necessidade de mudanças no projeto de lei complementar que tramita no Congresso Nacional e institui o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Outro tema recorrente nos encontros do Consórcio dos Estados do Sul e Sudeste, a reforma tributária, aprovada em dezembro de 2023, enfocou o desafio em torno da simplificação, da transparência e da redução da regressividade. Comemorado internacionalmente, o dia 25 de novembro marca a luta para a eliminação da violência contra as mulheres. E a data reforça a importância de conscientizar e lutar pela proteção dos direitos do público feminino. No Brasil, as estatísticas de violência contra a mulher continuam alarmantes, destacando a necessidade de fortalecer as redes de apoio e garantir também o acesso à justiça para as vítimas. Há muitos tipos de violência que podem ser praticados contra as mulheres e nem sempre são fáceis de identificar. As violências são várias e podem ser de maneira física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Infelizmente, muitas vezes a mulher sequer sabe que está sofrendo violência. A professora e integrante do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá, a advogada Línia Nunes, destaca que a recomendação é para que as mulheres busquem informações confiáveis, como no site do Instituto Maria da Penha, que traz detalhes sobre essas formas de agressão e como reconhecê-las. É preciso se conscientizar que a sociedade também tem um papel na luta contra a violência das mulheres, a violência doméstica. E como nós podemos atuar nesse caso? O que podemos fazer nós, como sociedade, pessoas ou grupos? Primeiro, se informar sobre o tema. A gente precisa entender, de fato, o que são situações de violência. E depois disso, também os espaços, seja nas empresas, nas escolas, as pessoas de fato se moverem para entenderem que esse é um problema que de fato atinge uma parcela muito grande da população. Os principais tipos de violência contra as mulheres incluem violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Muitas vezes as vítimas não conseguem identificar que estão sofrendo esse tipo de abuso. Promover e nos espaços que forem possíveis, essa informação, a conscientização, falar desses canais de atendimento, quando perceber uma mulher em situação de violência, que a gente possa ajudar, ser proativo, também auxiliá-la diretamente ou informá-la para buscar ajuda num centro de referência. O 180 não é apenas para denúncia, mas também para informação, para saber que se está numa situação de violência de fato.
A Lei Maria da Penha, criada em 2009, oferece uma série de direitos às mulheres vítimas de violência, como o atendimento ininterrupto pela autoridade policial, o afastamento social do agressor e medidas protetivas de urgência. A denúncia é um dos instrumentos mais eficazes para combater a violência contra a mulher. O Disque 180 é um canal essencial, disponível em todo o território nacional e permite que as vítimas denunciem de maneira anônima e segura. A conscientização e a ação coletiva são essenciais para que cada vez mais mulheres tenham a oportunidade de viver livres do medo e da violência. A final do Desafio dos Chefes, um dos momentos mais aguardados no Petrópolis Gourmet, consagrou Bruno Leal, chefe do Locanda Bela Vista, como vencedor da edição 2024. A competição, realizada na terça-feira no Senac, parceiro do evento, foi marcada por emoção, criatividade e sabores únicos que destacaram o potencial gastronômico da cidade. Em uma disputa acirrada, Bruno Leal superou outros 4 finalistas: Felipe Moisés, que ficou em segundo lugar, Antônio Barcelos, que garantiu a terceira colocação, além de Frederico Justen e Pedro Kling, que foram destaques ao longo da temporada. Com a vitória, Bruno Leal ganhou uma viagem de 7 dias para Recife, onde terá a oportunidade de explorar a gastronomia nordestina. Samir Elgaui, presidente do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, destacou a importância do evento. Primeiramente, quero dar os parabéns a todos vocês, como eu falei, só de estar aqui entre os 5 finalistas já é importante para vocês, para o restaurante, para a gastronomia. O desafio da etapa final foi criar um menu completo, através de uma caixa surpresa com ingredientes que foram revelados na hora. Além do prato principal, que teve a truta como destaque, os chefes prepararam uma entrada com costela e um soufflé de chocolate, um verdadeiro teste de habilidade, técnica e de criatividade. Os pratos foram experimentados pelo júri, composto pelos chefes Manuel Crisanto, Gabriel Frazão e Marcelo Fassano, que avaliaram, entre outros itens, critérios como sabor, apresentação, originalidade e domínio técnico. Para Múcio Mafacioli, diretor de gastronomia do Convention, o evento transcendeu o paladar. Além de competir, essa integração e consegue mostrar a excelência da nossa gastronomia da cidade, elevando assim o trade turístico e cada vez mais a gente se consagrando aí como uma das opções de gastronomia do Brasil. A 24ª edição do Petrópolis Gourmet, que teve como tema Sinfonia dos Sabores, encantou moradores e turistas durante 17 dias de programação intensa. O festival, encerrado no domingo, reuniu 43 estabelecimentos, desde restaurantes a cafeterias e delicatessens, apresentando menus especiais que conectaram música e gastronomia. Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas segunda a gente tá de volta. Um bom fim de semana e até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.